Então, quando a gente fala em processo administrativo, nós estamos falando sobre isso aqui. Sim, sim, nós estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre planejar. O que é planejar? É definir os objetivos e estratégias. Depois eu tenho que organizar. O que contempla organizar? É o que vai ser feito, como vai ser feito, quem fará, quanto isso custará, quando vai ser realizado. Olha só que interessante. Olha só que interessante. E depois vem dirigir. Lembra que eu falei para vocês? Gente, lembra que eu falei para vocês dirigir? O Saulo está pedindo para ajudar no entendimento. Gente, o próprio livro de vocês, isso tudo que eu estou trazendo para vocês aqui, está dentro do livro de vocês, unidade 1, tá? Mas mesmo assim, depois eu vou pensar, eu tenho vários livros aqui de administração, eu vou separar alguns e vou compartilhar com as professoras mediadoras, e daí elas disponibilizam para você essas dicas, ou lá no Instagram, ou dentro do estúdio, aí depois vocês vejam lá, tá? Aí eu vou ler mais essa pergunta aqui, gente, e vou dar uma continuidade, já falta só menos de 10 minutos para nossa aula. Queria ter umas 2 horas aqui, tá? Para a gente conversar, que é um assunto muito importante, tem muito valor e é gostoso, faz parte da nossa vida, porque tudo que a gente está falando aqui é para nossa vida profissional e pessoal também, tá? Se ao chegar no controle e o desempenho não agradar, voltaria lá no início do planejamento? Sim, exatamente. Daí é por isso que a gente tem que entender, eu já vou chegar ali no controle, tá? A gente precisa entender o seguinte, que o controle, ele tem que ser antes, durante e depois, tá? Então, continuando aqui, aí depois eu vou no dirigir. Gente, o que é o dirigir? É o liderar e motivar. Lembra que lá eu falei que se você tem um porquê, se você tem um porquê, você supera qualquer como, né? Então, essa aula é de teorias da administração, tá, Solange? Então, eu preciso entender que toda essa etapa aqui, ela precisa estar contemplada quando eu falo em administrar. E eu preciso entender, olha esse ponto importante, né? Eu vou fazer um planejamento, eu preciso saber, tá, quem que está envolvido? Essas pessoas compraram essa ideia? Essas pessoas que estão determinadas funções para atingir esse objetivo, elas estão capacitadas? São as pessoas certas no lugar certo? Então, eu preciso que isso faça parte de todo o processo, senão eu não atinjo o meu objetivo. Principalmente nós estamos falando aqui de organizações. Né? Adianta eu ir lá definir uma meta maravilhosa para essa empresa, né? Top, e daí eu organizo tudo maravilhoso, mas aí eu não tenho quem execute, ou eu não tenho pessoa capacitada o suficiente para executar a função que eu preciso para atingir a meta. Olha como é importante. Por isso que, na minha opinião, tudo é importante. Mas se eu tivesse que elencar, prof, mas qual a etapa, na sua opinião? Na minha opinião. Aí vão ter várias literaturas e vários escritores e vários administradores aí que podem pensar diferente. E tá tudo bem. Na minha opinião, essa etapa, todas são importantes. Agora, essa aqui merece nosso coraçãozinho, nossa atençãozinha ali, porque é gente, são pessoas. E se elas não estiverem comprometidas, eu não consigo funcionar nada aí. Não consigo. Né? E depois o controlar. Eu preciso acompanhar o que está acontecendo, inclusive os desempenhos. As pessoas, né, que foram definidas para executar determinada coisa, elas estão executando? Elas estão executando dentro do prazo, dentro do tempo que foi determinado ali na organização? Então, eu não vou deixar para fazer esse controle só quando, tipo assim, a gente definiu um objetivo para final de 2023. Aí, quando chega lá, final de 2023, dia 30 de dezembro, daí eu vou lá olhar se atingiu a meta ou não. Não, o controle vem antes, porque quando eu for definir meus objetivos e estratégias, eu já tenho que fazer um estudo do cenário interno e externo, planejamento estratégico, assista ao estudo de caso. Inclusive, eu dou uma dica até de qual ferramenta utilizar para fazer esse estudo. Aí, eu preciso, quando eu vou organizar, tá, eu estou organizando, eu preciso estar acompanhando se as definições
né, está sendo correta ou não. Aí, quando eu vou liderar e motivar, eu preciso fazer esse acompanhamento. Tá, o que foi definido está sendo realizado? Está sendo da maneira que foi previsto? Então, é antes, durante e depois em que eu faço o controle. Porque daí eu preciso dos feedbacks também. E por que que tem que ser durante? Porque se precisar fazer algum ajuste de rota, é possível. Porque se eu deixo para fazer essa avaliação só lá no final, aí já perdi. Eu posso não ter sido eficaz, eu posso ter desperdiçado tempo e recurso e não vou atingir minha meta. Então, se eu faço acompanhamento ao longo de todo o processo, aí eu consigo ter sucesso. Porque qualquer coisa que não está funcionando, e às vezes, a gente não volta só no organizar. Às vezes eu tenho que voltar lá no planejar. Às vezes alguma coisa falhou quando foi definir os objetivos e as estratégias. E eu preciso recalcular essa rota e ver o que é que aconteceu.